Hello everyone, are you okay? How is going? Eu sou o Paulo e bem-vindo ao Inglês Fácil! Assim como eu um dia quis aprender inglês sozinho e hoje você se encontra na mesma situação, eu tô aqui para te ajudar, para te dar dicas, de falar tudo o que eu fiz e deu certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Antes de mais nada, eu peço para você dar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que tem muita coisa legal para vir por aí. Mas afinal, o que muda na sua vida quando você aprende inglês? Você não tem mais que esperar por suas séries ou filmes preferidos serem dublados. Você pode cantar as músicas corretamente sem aquele blá blá blá. Com toda certeza é muito bom. E ainda ter uma melhor qualidade de emprego. O que muda também? Inteligência. Uma pesquisa feita pela University College London, na Inglaterra, foi descoberto que o cérebro das pessoas bilíngues desenvolve mais massa cinzenta em uma região que é associada à aquisição de vocabulários. A massa cinzenta concentra uma boa porção das células nervosas do cérebro e quanto mais massa cinzenta, melhor é. E mais rapidamente o cérebro é capaz de executar uma dada tarefa. Segundo a pesquisa da Universidade de York, no Canadá, estudantes de línguas estrangeiras tendem a pontuar melhor em testes padronizados que seus colegas monolíngues, principalmente em categorias de matemática, como outras tarefas de soluções de problemas. Um cérebro bilíngue está em constante conflito. Ele faz um complexo, um malabarismo entre duas línguas. Ele é desafiado a reconhecer, negociar significados e comunicar em diferentes sistemas de linguagem e decidir qual é a língua mais adequada para o foco a cada instante. Esta atividade adicional, em comparação a um cérebro monolíngue, desenvolve vários avanços cognitivos. Deste modo, aumenta a capacidade de interpretar significados e solucionar problemas, inclusive ou não, problemas relacionados a idioma. O que muda na sua vida também é o poder de decisão. Estudos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostram que pessoas que dominam uma segunda língua tomam decisões usando mais a razão do que a emoção. Elas tendem a avaliar suas decisões levando em conta que, a longo prazo, isso traz grandes benefícios nos negócios, nas carreiras, nas finanças pessoais e até mesmo nas relações afetivas. O cérebro de uma pessoa bilíngue é mais analítico e avalia situações de tomada de decisão com mais imparcialidade. É como você ter uma segunda opinião dentro da sua cabeça pelo simples fato de você ser bilíngue. Número 3. O envelhecimento mais lento. Com o avançar da idade, nosso cérebro naturalmente tende a envelhecer e perder a capacidade cognitiva. Uma das melhores formas de desacelerar este envelhecimento é fazer o uso de 2 ou mais idiomas. Os estudos de uma universidade na Escócia mostram que as pessoas bilíngues perdem a capacidade cognitiva sempre depois dos monolíngues. Os bilíngues idosos apresentam melhores resultados e principalmente em testes de atenção, foco e fluência. Os bilíngues ainda se mostram capazes de atrasar doenças de demência, como Alzheimer. Segundo pesquisas do Instituto de Pesquisas Rotem, no Canadá, em um grupo de pacientes com Alzheimer, os bilíngues começaram a apresentar os sintomas da doença 5 anos após a média. Número 4. A memória. Muitas vezes o cérebro é comparado com um músculo, pois quanto mais exercitado, mais eficiente ele fica. Quando se exercita constantemente, a memória aumenta-se a capacidade de memorização do cérebro. Aprender línguas é um excelente exercício nesse aspecto, pois consiste em registrar novas regras de gramáticas, novos sons, muitas palavras novas. E um estudo da Universidade de New Brunswick, no Canadá, demonstraram que bilíngues são melhores para reter listas e sequências. Isto pode ser percebido com maior facilidade para lembrar de lista de compras, lembrar de nomes em direções e etc. A Universidade de Granada, na Espanha, conduziu um estudo com crianças
em que uma parte delas viviam em ambientes bilíngues. Foi comprovado que as crianças bilíngues desenvolveram uma melhor memória de trabalho responsável por guardar e processar informações de curto prazo. A memória de trabalho tem um papel principal na execução de larga gama de atividades como cálculo mental, pois precisamos lembrar de números e operá-los, ou compreensão de leitura, dados que é necessário associar os sucessivos conceitos de um texto. Número 5. Percepção e atenção. Os estudos da Universidade de Pompeu Fabra, na Espanha, mostram que os bilíngues são mais perceptivos e mais observadores quanto ao mundo ao seu redor. São mais capazes de focar em informações relevantes e filtrando as irrelevantes, e ainda são melhores para perceber quando uma informação é falsa. Será que é coincidência que o famoso detetive Sherlock Holmes era poliglota? Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostra que os bilíngues conseguem se concentrar muito mais facilmente no que está sendo falado em ambientes ruidosos. Isso se deve ao fato que o cérebro dos bilíngues estão acostumados a se concentrar em um dos seus idiomas e filtrar o outro. Por exemplo, os bilíngues têm mais facilidade para entender uma palestra dada em um auditório barulhento ou conversar com alguém dentro de um ônibus lotado. Número 6. A criatividade. Estudo feito pela Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, com crianças bilíngues e crianças monolíngues, apontaram que quanto mais línguas uma criança fala, mais criativa elas tendem a serem. Elas foram melhores em testes que envolviam soluções de problemas que necessitavam de uma habilidade como, por exemplo, flexibilidade de ideias, reconhecimento de significados e associações e uso múltiplos de abordagem. Saber outra língua permite que o indivíduo seja largamente exposto a outra cultura. Este é um fator que influencia diretamente a sua criatividade. Quando encontra um problema, o bilíngue tem mais facilidade de analisá-lo por diversas perspectivas e assim ser mais criativo para encontrar a melhor solução. Olha que bacana! Number 7. Multitarefa. Multitarefa é a capacidade de conseguir mudar um padrão de pensamento para outro, mudar a forma de compreender algo, mudar com facilidade o assunto que está sendo dado o foco e deixar de fazer uma tarefa rapidamente iniciando outra tarefa. Esta é uma das habilidades em que os bilíngues mais se destacam. De acordo com a Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando a pessoa é bilíngue, o seu cérebro exercita constantemente a habilidade de mudar um padrão de linguagem para outro. Então, são mais capazes de mudar rapidamente a sua estrutura de pensamento e trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo. Em um dos estudos da Universidade de York, no Canadá, um grupo de pessoas foram testadas em um simulador de direção de carro. Em um paralelo, foram dados tarefas extras, como por exemplo, falar no celular. Todos dirigiam pior quando tinham que fazer outras tarefas, mas os que eram bilíngues não pioraram tanto quanto os que eram monolíngues. Não vá dirigir falando no celular por causa disso, hein? Então tome cuidado quando pegar uma carona com uma pessoa monolíngue. Eu sugiro que você tenha prudência e não fique conversando muito com ela. Number 8. Compreensão da língua materna. Ao contrário do que se poderia imaginar, jovens estudantes que começam a estudar cedo um segundo idioma não encontram problemas ao estudar o primeiro idioma. Na verdade, eles tendem a melhorar ainda mais a compreensão do próprio idioma, ou seja, sua língua mãe. Programas de estudo com imersão em francês no Canadá, programados que crianças que aprendem o seu currículo escolar parcialmente em inglês e francês como segunda língua, demonstram isso apesar de crianças ficarem menos expostas ao inglês na sala de aula. Ao você aprender um segundo idioma, você terá maior compreensão da lógica da linguagem, da gramática, da conjunção e da estrutura de sentenças. Constantemente você estará fazendo comparações entre os dois idiomas, entre o seu e o inglês, por exemplo, verificando quais são as particularidades de cada uma delas.
Essas são as habilidades que podem fazer com que você se comunique muito mais eficiente na sua própria língua. Number 9. Facilidade para aprender um terceiro idioma. Assim como segunda língua ajuda a primeira, é evidente que também irá ajudar você a obter a terceira língua. Estudos da Universidade de Haifa, em Israel, compararam que grupos de crianças imigrantes que veio da antiga União Soviética que aprenderam hebreu como segunda língua com um grupo de crianças israelenses. O objetivo era avaliar os seus desempenhos na aprendizagem de inglês. As crianças imigrantes que estavam aprendendo inglês como terceiro idioma obtiveram pontuações maiores, principalmente na habilidade de escrita. O nosso cérebro, quando já domina 2 idiomas, ele tem uma maior compreensão do processo de linguagem, como esse processo funciona, e tem um arsenal de recursos para aprender um terceiro idioma. Ele estará mais preparado para fazer ligações neurais necessárias para guardar as informações de um novo idioma. E aí, pessoal, gostou? Vamos tirar vantagem dessas informações? Você viu tanto que é importante você aprender uma segunda língua? E para você que escolheu inglês, bem-vindo ao meu canal. Vai ter muitas dicas legais, muitas informações da hora que eu tenho certeza que vai fazer o seu inglês, bombar. Então, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilhe para os seus amigos. Você pode ter certeza que de tempos em tempos nós vamos estar melhorando ainda mais a estrutura do canal. A gente só está começando, tem muita coisa legal vindo por aí. Obrigado por assistir, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal e bem-vindo ao Inglês Fácil!